chegamos à reta final, propriamente dita, aqui do nosso processo de treinamento da Forja. Estamos no dia 31 e hoje eu acho que você já está apto a entender uma das coisas mais importantes, que é a verdadeira natureza do aprendizado e por que é melhor você fechar metade do edital com 100% de compreensão, que sei lá, 100% do edital com metade da compreensão de todos os assuntos. Conforme a gente foi progredindo e você entendeu a questão da clareza na sexta-feira passada, você entendeu a diferença, né, do como e do o que, e ontem falamos sobre afiar o machado, uma coisa deve ter ficado muito clara para você, que é a prevalência daquele princípio simples. É o seguinte, olha, o que é perfeito de verdade é aquilo que é bem feito, é aquilo que é intencional, aquilo que você faz com uma intenção clara e construindo com estratégia. Isso, que é um princípio que deve regir seus estudos, é profundamente verdadeiro quando estamos falando da situação concreta de ver o conteúdo todo, fechar o edital ou não fechar o edital. Em algumas ocasiões, é possível ver o conteúdo inteiro do concurso com muita qualidade. Em algumas ocasiões, é possível você fazer de fato aquele processo de formação completa, que é uma espécie de formação de base completa. Em outras, simplesmente não dá tempo, e você sabe quando isso acontece. Por exemplo, quando eu fui fazer a prova da AFA em 2018, eu olhei para as questões, e muitas das questões eu sabia do que elas falavam, eu sabia até mais ou menos o que tinha que fazer, mas eu não sabia resolvê-las, as de física principalmente. Não sabia nem como começar. Eu sabia do que a questão estava falando, eu entendi a ideia dela, eu entendi para onde que ela estava me levando, mas eu não sabia resolver. Eu não sabia começar, eu não sabia qual era a iniciativa que eu tinha que tomar diante daquele tipo de questão. Isso é sinal claro do quê? Do famoso, não deu tempo. Mas eu não saí da prova da AFA triste. Eu não saí da prova da AFA, assim, derrotado. Porque eu falei, pô, se eu passar mais um ano estudando, agora eu passo no ano que vem. Eu tenho certeza disso. Eu tô vendo isso. E essa confiança, ela se deu por causa de uma coisa fundamental, que é o seguinte: essa confiança, ela surge a partir do momento em que você não só sabe, mas você sabe que sabe. Você nota que adquiriu aquele conhecimento. Você nota que você tem aquele machado afiado e que, independente do que você precise fazer, você vai conseguir cortar a árvore. Isso demanda de você uma postura diante do estudo muito diferente do que a maioria das pessoas faz. A maioria, e talvez você até hoje tenha feito parte dessa maioria, talvez só hoje você vá mudar, de uma vez por todas, a maioria age com o estudo da seguinte forma: assisto aula, anoto meia dúzia de coisa, passo pro próximo assunto. Faço, sei lá, 10 questõezinhas ali no meio do caminho, né? Porque, também não posso ficar sem fazer questão completamente, né, professor? Então, eu faço umas 10 questõezinhas aqui depois da aula, acabou. E esse erro, muitas vezes, ele é induzido por professores, num contexto de curso preparatório, não por mal, não que o professor queira o seu mal, pelo contrário, o professor ele quer a sua aprovação. Mas ele pensa do lado dele, professor no curso preparatório. Tem um coordenador que chega para ele e fala: nós precisamos fechar todos esses assuntos até o dia X. Você tem 3 horas por semana com eles e você tem que varrer todo esse assunto aqui, todo esse conteúdo. Bem, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr com o conteúdo. Eu não posso usar, por exemplo, 2 semanas para tratar de um mesmo assunto. No entanto, aqui que está o grande problema. Você que está estudando, talvez precise de 2 semanas fazendo várias questões, assistindo correções, revendo aquilo ali, né? Revendo uma determinada fórmula, até que aquilo se torne natural a você. Por exemplo, agora, algo parecido, né? Algo similar com o que aconteceu na AFA em 2018, aconteceu comigo num concurso de diplomata que eu fiz neste ano de 2025. Eu fui lá fazer a prova e eu saí da prova assim, pô, cara, se eu tivesse
tido um tempo de estudo de qualidade, dava para ter passado nessa primeira fase aqui. Eu olhei assim para as questões da primeira fase e eu vi, não eram impossíveis. Na verdade, não eram questões fáceis, eram questões com muitas armadilhas, com muitas pegadinhas, tinha algumas coisas mais técnicas profundas que eu errei. Eu dei bastante mole em português e inglês, que deveriam ser meus carros fortes, mas que eu não estava fazendo questão no modelo da Sebrasp, então não tinha como ir muito bem. Mas sabe o que é você sair de uma prova confiante de que, fazendo a tua parte, o resto vai funcionar? Foi o que aconteceu comigo. E agora eu comecei. Meu carro-chefe de erros foi direito. Eu errei 10 questões de direito. Que eu nunca estudei direito com muita profundidade na vida. Então eu comecei um curso de direito constitucional. E o professor, muito bom, aquele cara que sabe do que está ensinando, consegue ensinar com muita qualidade. E ele avança no conteúdo rapidamente, só que o que acontece com ele? Ele passa assim, 3 questões de exemplo para uma aula de 1h30. Ele fornece uma listinha assim de 10 questões para uma aula de 1h30. Isso é suficiente? Não. O que eu, como estudante, faço? Eu assisto no máximo uma aula dele por dia. Pego a aula dele, pego a transcrição da aula com um software que faz isso. Pego a transcrição da aula, coloco lá no Gemini do Google. Abasteci o Gemini do Google com livros de direito constitucional, provas antigas do CACD, para que ele saiba exatamente como que a prova costuma cobrar o conteúdo, né, de forma mais integrada, aprofundada, as pegadinhas, a forma como a prova cobra. E para cada aula que eu ouço desse professor, digo ouço por quê? Porque eu não gosto de assistir a aula sentado na cadeira. Eu gosto de ouvir a aula. É óbvio, tem aulas que não dá para fazer isso, né? Por exemplo, uma aula de gramática, não dá para você assistir dirigindo, não dá para você assistir caminhando. Mas direito constitucional, eu só ouço enquanto estou correndo ou caminhando na praia. Ponto. Ou dirigindo. Quando eu estou dirigindo, eu vou ouvindo aula. Quando eu chego, coloco a aula lá no Gemini, mando ele gerar para mim 20 questões no padrão Sebrasp CACD sobre o assunto que eu acabei de ver. Ele gera. A memória tá fresca, eu costumo acertar entre 16 e 18. Eu sempre erro assim, os detalhes mais espinhosos. Ou seja, eu faço de 80 a 90% de acertos ali. Depois disso, já chegando no finalzinho do dia, ou na manhã do dia seguinte, eu mando o Gemini gerar para mim um simulado de 30 questões que englobem todos os assuntos estudados até aquele ponto. Então eu uso a inteligência artificial para criar essa coisa dos múltiplos pontos de contato. Você que é meu aluno já sabe o que eu estou fazendo. Revisão eterna. Todo dia, ao fazer essas 50 questões, que são 20 de aplicação da aula que eu acabei de assistir e 30 que englobam tudo o que eu vi até o momento de direito constitucional, eu estou fazendo a revisão eterna e eu estou fazendo a aplicação concreta do conteúdo pós-aula. Isso eu uso para quê? Para complementar as 3 questõezinhas de exemplo que o professor faz em sala e a listinha de 10 questões que ele disponibiliza. Por que preciso fazer isso? Porque senão é impossível aprender. A quantidade de conteúdo em direito constitucional é simplesmente bizarra. São muitos detalhes, são muitos acrônimos, são muitas coisas para decorar. E sem uma aplicação constante e profunda, não dá para aprender. Não dá. Sabe como que aconteceu comigo também isso? Com física. Eu passei o ano de 2017 todinho tentando entender a lógica da física e eu simplesmente não entendia. Não entendia. Algumas coisas me salvaram na física quando eu comecei a estudar de verdade em 2018. A primeira foi que eu tive 2 professores que eram sensacionais. Eu vou até citá-los nominalmente aqui, o professor Matheus André e o professor Valentim. Esses 2, eles ensinavam a física com muita calma em sala de aula. Eu fiz um curso presencial, né? Eles ensinavam com muita calma em sala de aula. Eles mostravam os detalhes, eles saíam de fato assim do zero e davam uma explicação que você falava, pô, cara, eu tô entendendo. E isso muitas vezes falta. São muitos os professores de física que se limitam a entrar em sala, botar fórmula no quadro e dizer, é assim que faz a questão. Te vira aí agora. Então essa foi a primeira coisa. Uma compreensão teórica mais aprofundada.
mas ainda eu não conseguia entender muita coisa. Eu tinha uma boa apostila, o curso que eu fazia, eu usava um material legal. E eu fazia todas as questões escalonadas da apostila, do fácil até o difícil. E ainda assim, eu sentia que eu estava com déficit na compreensão. Ainda assim, tinha coisa que não estava óbvia para mim. E aqui que tá a grande sacada. O conteúdo, como é que eu sei se eu aprendi ou não? Não tem essa dúvida. Não existe o eu acho que eu entendi. Quando você aprendeu mesmo, a coisa tá assim, cara, tá óbvio. Eu sei. E eu sei que sei. Pode mandar aí. Se for um negócio muito difícil, né? Se for um conteúdo assim, pô, se for o detalhe do detalhe, talvez eu erre, mas o grosso daquilo que as provas vão cobrar, eu consigo acertar. Eu sei que sei. Tá óbvio pra mim isso aqui agora. Tá tão claro quanto me olhar no espelho. Essa que é a grande situação. Pra você saber, pô, aprendi ou não. Então o que eu fazia? Além das aulas excelentes que eu tinha presencialmente, eu comecei a assistir o curso do professor Marcelo Boaro no YouTube, um curso gratuito que ele coloca, saindo do zero, explicando os conceitos da física também com muita clareza. E o Boaro, que começou a me salvar, ao mostrar, né, ele começava a resolver questões. Ele gerava, botava ali aulas de resolução de questão, listas, e resolvia questões. Aí eu tive acesso ao conteúdo do professor Davi Oliveira, também gratuito no YouTube, em que ele também tinha aulas de resolução de exemplos e questões de aplicação. Eu comecei a perceber, é isso aqui que estava me faltando. Porque a minha apostila do curso já começava em questões de prova. E eu não estava conseguindo fazer aquele salto entre o que eu tinha acabado de ver na aula e as questões de prova. Então, logo depois, eu adquiri, por indicação de um outro professor, Elias Geel, grande amigo meu, inclusive, indicação de um outro professor, a coleção Física Clássica. O professor Valentim também falou dessa coleção para mim, falou que era a mais didática que tinha. Embora tópicos de física fosse mais aprofundada, física clássica era mais didática. E de fato, quando eu comecei a fazer os livros do Física Clássica, eu entendi a física. Eu entendi a beleza da física. Eu entendi que a física tinha uma lógica interna e que eu só não entendia essa lógica porque me faltava compreensão profunda. Me faltava essa obviedade. E por que me faltava essa obviedade? Porque eu não praticava o suficiente. É prática. Esse é o critério. Então, por exemplo, até a prova da AFA, eu nunca parei de fazer questões de cinemática. E continuei até a prova da SpaceX. Como? Com a revisão eterna. Revisão eterna. Eu basicamente todo dia fazia pelo menos alguma questão de cinemática. Então as fórmulas da cinemática deixaram de ser fórmulas e se tornaram uma coisa óbvia para mim. Eu entendi a lógica interna delas. Eu nunca deixei de fazer questões de leis de Newton, nunca deixei de fazer questões de eletrodinâmica. Ou seja, não tem essa coisa de um conteúdo estudado ficou lá para trás. Não, é um conteúdo que eu estudei e eu entendi naquele momento e a minha compreensão vai se aprofundando com o tempo, porque eu continuo fazendo questões. Quando eu cheguei na prova da AFA, eu não tinha ainda fechado o conteúdo de eletromagnetismo, por exemplo. Mas o que eu já tinha visto de eletromagnetismo, eu tinha a mais absoluta certeza de que eu acertaria se viessem questões até um determinado nível. E essa confiança de, cara, eu tenho a mais absoluta certeza de que eu aprendi isso aqui é meu agora, eu tenho posse disso, isso aqui tá óbvio, e o que vier eu vou acertar. É um negócio assim fabuloso, fenomenal, entendeu? Fenomenal. Quando você tem essa confiança, nada te para mais. O resto se torna óbvio para você. O resto, o caminho se torna um oásis. Se torna um caminho plano e claro. E aí eu comecei, né? Reprovei na AFA e tive que começar a estudar química. Você acha que eu tive medo? Eu falei, não, cara, olha só quantos dias eu tenho aqui. Eu tinha uns 70 dias até a prova da SpaceX. Eu falei, bom, se eu tenho 70 dias, eu posso avançar pelo menos 70 aulas em algum curso e fazer muitas questões. Fazer umas 1.400 questões. Se eu fizer 20 questões de cada aula, né? Eu vou fazer 1.400 questões. Mais as questões que eu vou fazer para revisar aquilo que eu já estudei. E foi o que eu fiz. Em nenhum momento eu estava preocupado em fechar o edital da SpaceX em Química. Eu peguei um bom curso de Química e segui o curso até onde deu. Faltando uma semana para a prova foi quando eu parei. Eu falei, bom, semana final, agora eu não vou estudar. Mas até uma semana antes da prova eu estava vendo conteúdo novo e massificando com questões. Isso fez com que eu acertasse 11 de 12 em Química na SpaceX. Mesmo sendo uma pessoa que era um zero à esquerda total na Química. Tanto que eu tirei zero em Química em alguns bimestres, né, na escola.
Eu fiquei em dependência em química do segundo pro terceiro ano. Que eu simplesmente não entendia química. E por que eu não entendia química? Porque o nosso sistema educacional, ele visa simplesmente entupir você de informações de forma superficial, mas ele não visa levar você a adquirir o conhecimento nesse nível do óbvio que eu tô falando aqui. E é aí aonde você pode realmente vencer as provas de concurso. Não é se entupindo de mais e mais informações. É aplicando aquilo que você acabou de assistir em termos de aula, aquele conceito que você acabou de pegar numa apostila, e aplicando ele até que ele se torne óbvio, até que aquilo se torne automático, até que aquilo se torne uma espécie de segunda natureza, se torne um hábito para você. Isso se faz com questões. Mas, Matheus, eu tenho uma prova que tem fase discursiva. Você vai fazer questões discursivas. Ah, mas eu tenho que ler livros. Tem, de fato. Você tem que ler livros para quê? Tem que ler os livros para que eles sirvam, né, para que você responda as questões. Ah, mas tem que ter muita profundidade no conhecimento. Sim, você vai adquirir profundidade no conhecimento passando pelo ciclo da aprendizagem. Você vai entender o negócio na hora da aula, você vai praticar, 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 e quanto mais você vai praticando, o seu nível de aprendizagem vai aumentando e você consegue entender coisas cada vez mais difíceis. Tá entendendo? Por isso, é eminentemente necessário que você esteja praticando muito mais do que você pratica hoje. Se você se depara com problemas de aprendizagem, se você fala assim, eu não estou avançando tanto quanto eu gostaria, embora nessa fase aqui da Forja certamente você já esteja vencendo muitas dessas coisas, essa aula vem exatamente para tirar o seu foco do quê? Daquela ideia de eu preciso ver o conteúdo todo até a prova, porque não existe nenhum milagre associado a isso. Não tem milagre associado a ver o conteúdo inteiro até a hora da prova. Você vai garantir que você acerte se você tiver sempre fazendo cada vez mais questões e questões cada vez mais complexas dos assuntos que você já assistiu aula, já fez questões e não parou desde que fez isso. O que é completamente diferente do que nós estamos acostumados a fazer na escola e na faculdade. Na escola e na faculdade, vi uma aula, assunto encerrado, parto para a próxima. Aqui, na sua preparação para concurso, não. Vi uma aula, comecei o assunto. Quando eu vou parar? Só na prova. Só na prova. Acabei de ver uma aula de direito constitucional. Entendi a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Quando é que eu vou parar de fazer questão disso? Só depois de ser aprovado. Se não for assim, o que vai acontecer com você? A sua postura vai ser a seguinte: você vai assistir a aula, daí você vai passar para a próxima aula, próxima aula, próxima aula. Daqui a 10 aulas você já esqueceu daquele conteúdo que você viu 10 aulas atrás. Você chega na prova somente com a memória recente dos conteúdos das aulas mais perto aqui, né? Que estão mais em cima. E aí o que vai acontecer, concretamente? Você vai reprovar com aquela péssima sensação de caraca, cara, eu vi isso aqui, eu lembro que eu já assisti uma aula, mas pô, tá na ponta da língua, mas não consigo acertar. Daí você vai reprovar, você vai começar o mesmo processo no ano seguinte. Ou seja, você entra num curso preparatório, mas na verdade você cai numa escolinha e você volta ao mesmo ciclo vicioso da escola. Não. Aqui nós estamos fazendo um estudo de competição e esse é o tema da nossa aula de amanhã. Até amanhã.